vendo aí os postos de combustíveis, 10h37. Muito bem, os postos de combustíveis vão ter que mostrar para nós, consumidores, a diferença do preço antes e depois. Qual tem shampoo? Antes e depois? Coisa de pintar cabelo, antes e depois e tal. Tem isso. Agora vai ter que ter nos postos de combustíveis como era o preço antes do corte dos impostos e depois. É um decreto federal que obriga isso e o Procon do Paraná já avisou que está informando, notificando os postos para que eles cumpram esta nova medida. Então, o decreto do governo federal obriga os postos a trazerem essa informação. É uma medida, de certa forma, para provar que os postos estão cumprindo e baixando os preços, né, em respeito a esse corte de impostos federais até o final do ano e o teto do ICMS em 17%, 18% de acordo com o Estado, para que fique clara a redução do valor que você paga quando você abastece, né? Não fique aquela dúvida, será que o dono do posto ele diminuiu tudo e aí aumentou um pouquinho a margem de lucro e mesmo pagando menos eu acho que tá bom, só que eu podia pagar ainda menos? Então, essa é a tese e o governo federal, obviamente, quer mostrar que a ação dele teve resultado para você, consumidor. Então, o que acontece é o seguinte, a fiscalização fica a cargo dos órgãos de defesa do consumidor e também da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E nós ouvimos a chefe do Procon do Paraná, que é a Cláudia Silvano, ela informou que os postos do Paraná estão sendo notificados sobre isso. Vamos ouvir a Cláudia. De fácil acesso, informações sobre a venda do preço dos combustíveis, já que houve a diminuição de tributos federais, como o PIS, COFINS, e também do ICMS. Então, essa informação deve estar em local de fácil acesso para o consumidor, né? Para que o consumidor possa verificar de fato a diminuição do combustível, enfim, do preço do combustível, né? E fazer a escolha em relação àquele posto que esteja praticando os melhores preços, considerando agora a redução dos tributos. Tá aí, portanto, a Cláudia Silvano comunicando e falando a respeito dessa situação. Aí, segundo a Agência Nacional de Petróleo, só para a gente trazer os detalhes completos, o preço médio da gasolina comum no Paraná na primeira semana de julho, né, agora, ficou abaixo dos R$6 em vários postos do estado. Já foram encontrados preços que variam de R$ 5,99 a R$ 5,20. Eu vou confessar que eu não vi nenhum posto com gasolina a 5 e pouco, ainda só via 6. Você já viu, Riva, aqui em Curitiba? Já vi com 5,79 aqui perto da gente, aqui embaixo. Ali na rotatória. Sei onde é. Aqui na rotatória tem ali uma padaria ali. Uma padaria boa, tá, né? Ali naquela rotatória. Não lembro. Então, mas você dela. viu, eu não vi ainda. Já. Agora, tem que ter transparência, né, Riva? Porque a gente não pode ter dúvida se o corte dos impostos foi todo transferido porque a gente paga. Tem que ter transparência, mas não pode virar campanha antecipada. Esse é outro detalhe também. O governo federal quer essa divulgação, que é óbvio que ele vai lucrar de forma política e eleitoral. Todo mundo vai ver. Olha lá, o governo fez essa baixa. Então a gente tem que lembrar também o seguinte, a baixa é importante, foi uma medida importante, né? Acertada do governo. Porém, ela é temporária no sentido dos impostos federais. Isso. Em dezembro vai subir de novo, pós-eleições vai aumentar de novo. Lembra do pedágio aqui do Paraná, que teve uma baixa em época eleitoral, depois aumentou de novo? Então é bom que tenha baixa. Mas o ideal seria que ela fosse mantida. A gente lembra que é uma medida temporária. A única que foi definitiva foi o corte do ICMS, gente. E um teto para ele de 18% em telecomunicações e não sei o quê, mais aquele monte de coisa, certo? Os impostos federais são temporários. Portanto, em dezembro eles voltam, vai subir 11%. Em dezembro, a gente já sabe que a gasolina vai subir 11%, que o óleo diesel vai subir 11%. Porque vai ter CID, vai ter PIS e COFINS de volta, que juntando os três dá mais ou menos isso. Então temos que prestar atenção nas coisas como elas acontecem. Nada é feito de graça. Entenda assim, no mundo político, nada te dão. Tudo há um interesse. Por que o governo baixou o combustível? É óbvio que tinha que baixar. Nós não tínhamos mais condições de pagar R$ 7,39. A ideia é fazer com que a inflação baixe, porque aí você vai baixar custo de transporte, isso e aquilo, o preço dos alimentos vai reduzir. Por quê? O governo quer que você e eu tenhamos a sensação de dinheiro no bolso no dia 2 de outubro. Agora, o grande perigo é que essa conta agora vai fechar.
Em novembro ela não fecha mais, aí explode. Você entende a nossa grande preocupação? Qual é? É exatamente essa. Agora, beleza, a conta fecha. E depois? E daqui a pouco os estados não tendo mais dinheiro? E eu sou sempre a favor do estado menor. Sempre. Pra mim, por exemplo, no nosso país, a gente não devia pagar sobre consumo, devia pagar sobre renda. Eu pago pelo que eu ganho. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, o estado como a Califórnia, você tem 11% de tax, que é a taxa, que é o imposto. Só. As esferas todas se dividem aí. E aí você paga sobre a sua renda. E lá é um crime gravíssimo você não declarar decentemente o imposto de renda, que te leva pra cadeia e te deixa 40, 50 anos de prisão. Mas aqui você não escapa também, deixa de declarar imposto de renda. Você recebe dinheiro vivo. É. Ah. Aí não dá. Gente, devia ser assim. Nós devíamos ter muito menos impostos. Agora, a gente precisa tomar cuidado. Muitos dos partidos opositores vão recorrer ao STF, ao TSE, para dizer o seguinte: é uma medida eleitoreira. Ela é também. Vamos parar de ser inocentes nós todos aqui. É uma medida de período eleitoral também. Oxe, como não? Mas era uma medida necessária. Ela veio tardiamente. Se bem que o Bolsonaro vem falando disso há pelo menos um ano. Os governadores têm que baixar. O ICMS, ele não tem flutuação, portanto, ele não influencia na oscilação do valor. Isso ele não influencia. Ele influencia no valor final. Você vai tirar 30%, agora 18%. Então entenda que oscilar o combustível nunca foi culpa de tributo. O que é culpa do tributo é a somatória, não é? São as coisas que vão sendo agregadas para fazer a valoração e te dar um valor. Isso no valor final pesava. Vai dar muito pano para manga esse decreto presidencial. E sabe por que ele ficou com cara eleitoreira? Porque ele determina que tem que ter, mas não estipula a penalização. Então você teve uma regulamentação capenga. Capenga. Então tem que tomar cuidado com isso. É justo? É. Nós temos que dar tem que dar o mérito para quem fez. Foi o Bolsonaro que fez essa briga. Ele fez essa briga primeiro. E quer lucrar eleitoralmente. Óbvio, não é bobo. Não é bobo. O Lula vai querer lucrar eleitoralmente lá com o que ele fazia no passado. O Bolsonaro quer lucrar eleitoralmente com o que ele fez aqui. Portanto, gente, a temperatura pode subir porque talvez o STF e o TSE interfiram. E a gente tá vendo já a história da PEC, a PEC kamikaze, PEC das bonanças, como você queira chamar, que também vem nessa linha e já tá gerando... Aumenta pra todo mundo. Toda a polêmica, exato. Só que pra fazer essa PEC, Rafa, o que ninguém tá entendendo é o seguinte: por que vai ter que decretar o estado de emergência? Porque em ano eleitoral você não pode criar benefício social. Tá uma luta, tanto que o Arthur Lira não quis arriscar. Só terça. Só terça-feira. A votação era dada como certa ontem. Já teve deputado do Rio Grande do Sul tentando entrar no Supremo para ver se conseguia barrar. Porque realmente tá uma queda de braço essa discussão, né? E é uma mudança na Constituição. Vai ser. E é polêmica. Uma PEC é isso. Projeto de emenda constitucional. A gente vai ver muito, né, Riva? Essa questão, assim, de deixar claro para o eleitor de todos os lados o que está sendo feito e o que foi feito, né? De tentar puxar a sua... O meu e o teu. Meu governo fez assim, o meu faz assado, é meu nome, é isso. Mas isso é campanha antecipada, não é? A gente tem como conclusão a entrada já em julho no forte clima de disputa eleitoral já em todos os sentidos e aspectos da nossa vida, no sentido de mudanças que venham do governo federal ou que já vieram. Eu vou te fazer uma pergunta e pode me dar uma resposta bem honesta. Claro. A eleição de 2018 terminou? Pois é, tudo indica não. Desde 2016, na verdade, quando a Dilma caiu, nós estamos vivendo um período eleitoral no Brasil. É uma eleição de 6 anos. Acho que a gente só está elevando o grau e a temperatura e a clareza na percepção de quem disso. É quem. Isso. E no discurso, né, Riva? Hoje está muito claro. O discurso meu é esse, o discurso teu é esse. E tudo será politizado. Por exemplo, é o que falta para a terceira via. É o que a gente cobra aqui, a dita terceira via, que para mim é natimorta, a terceira via. Patinou, né? Qual é? O que você vai falar? O Ciro Gomes, com os seus 6, 7%, ele escolheu o que ele vai falar. Sim. Ele sabe pra onde ele vai. O Lula sabe pra onde ele vai, o Bolsonaro sabe pra onde ele vai. E a terceira via, que na verdade é a quarta, né? Pra onde vai? Não sabe, porque fica nesse... Vamos conhecer, vamos dar uma volta, vamos ali ver. Como é que é a voz da terceira via? Vamos bater lá na porta dos partidos pra gente ver. Ô, gente, tá todo mundo em campanha, a terceira via tá o quê? Tá se apresentando ainda? Passou, por favor. Né? Aí não vai ser opção, né?
É difícil. Aí é capaz do Imael ter mais voto se continuar nesse ritmo. Ou o clássico de toda a eleição, democrata né? cristão. Ou o clássico de toda a eleição. Tá difícil, Esse viu? não desiste. 10h40.